Shalom a todos, pessoal, como estão vocês? Esse é nosso terceiro podcast. Nesse terceiro podcast nós vamos tratar pela segunda vez de Olam Hazé. Foi o primeiro podcast que a gente teve falando sobre o conceito deste mundo, né, do mundo físico. Depois nós tivemos Olam Rabá, que é justamente o mundo vindouro, o mundo que é o mundo metafísico, o mundo que vem após, né, a sua missão aqui nesse mundo físico, né, o término da sua missão. E nós hoje vamos tratar exclusivamente dos 4 que entraram no Pardes, né? Isso nós falamos na última aula sobre Nehunia ben Hakaná, que é um rabi do primeiro século, né? A pouca história que nós temos dele, a gente passou aí para vocês no primeiro, né? No primeiro podcast. E nesse agora nós vamos falar sobre os 4 que entraram no Pardes. Então, como vocês sabem, Pardes é uma palavra que vem de origem persa, não é hebraica, mas que, como vocês sabem, a língua hebraica, como qualquer língua clássica, né, do período histórico que ela cobre, ela absorveu muitas influências linguísticas, muitas interpolações, muitos conceitos, né, de filosofias daquela região inteira do Oriente Médio. Então, é muito comum também encontrar palavras aramaicas e também palavras persas. Então, Pardes é a palavra que nós podemos mais assimilar à nossa ideia de paraíso. E o que esses 4 rabis fizeram, que nós vamos relatar hoje essa história, eles foram para uma caverna, né, em Pequim, lá em Israel, durante o primeiro século, né. Roma estava perseguindo os judeus, principalmente os sábios judeus, os rabis mais detentores do conhecimento, que eles sabiam que esses homens eram como que catalisadores, né, eram pessoas que mantinham a comunidade judaica em alerta, coesa, né? Então eles não queriam que esses homens tivessem muito sucesso. Então houve uma perseguição brutal. E lá nessa caverna, o Rabi Ben Akiva, junto com outros 3, entraram em meditação, entraram em recitação dos nomes divinos. É exatamente o que nós estamos aprendendo aqui no nosso curso. Os nomes mágicos, né, do hebraico, que podem alterar literalmente a tua perspectiva de vida. E todos esses nomes estão relacionados a um processo alquímico, né, a um processo real de mudança biológica em nós, física, né, psíquica e assim por diante. E esses rabis entraram em profunda meditação ao recitarem e vibrarem nomes divinos e conseguiram chegar ao estado de Pardes. Quando nós falamos de paraíso, né, na nossa cultura, nós imaginamos um lugar, né, que nós temos que nos deslocar daqui para lá, ou que nós temos que ir após a morte. Mas no conceito cabalístico judaico, na verdade, essas experiências de consciência, essas consciências alteradas, né, que nós temos dentro de nós somos como uma flor, né, que tem várias pétalas. A nossa alma tem 5 níveis. Então, nós não podemos esperar que nós sejamos pessoas simples, como nos ensinaram. Nós somos, sim, indivíduos complexos, dotados de uma constituição complexa, psíquica, e nós temos diversos fenômenos ocorrendo dentro de nós, e esses fenômenos se encontram, até o momento em que você atinge a luz, eles se encontram em disparate, eles se encontram desorganizados, em conflito, e isso cria o caos que nós sentimos na vida no dia a dia. Está dentro de nós essa percepção, tá? É um produto da nossa percepção. Então, nós temos que entender que a partir desse momento que você atinge a luz, que você atinge a iluminação, através da prática da magia, a Cabala tem um aspecto teórico, como nós sabemos, tem um aspecto também mágico, né? Quem disser que a Cabala não é mágica está enganando as pessoas, certo? Não está passando conteúdo irrestrito, né? Está passando com restrição, passando entre parênteses, como nós dizemos. Então, esses homens atingiram o nível de consciência que nós chamamos de Pardes, né? Esse nível de consciência é um estado de consciência muito elevado. É um estado em que você começa a perceber o mundo de outra forma completamente oposta ao que você havia percebido durante o período em que você estava em trevas, durante o período em que a tua luz não havia sido acendida. Vocês observam que Yeshua, o Rabi Yeshua, que nós consideramos como um Rabi de caráter cabalístico, o ensino de Cristo todo se baseia na Mishnah, se baseia dentro dos mistérios da Cabala, a linguagem que ele usou, né? Todos os indícios estão lá. Este grande mestre, ele ensinou, assim como os demais mestres, como o mestre Akiva, por exemplo, que era um dos grandes,
ensinou o caminho para chegar até esse estado de consciência, através de uma vida diferente, através de uma perspectiva diferente, através de purificação interna, através de introspecção, através da vibração e uso dos nomes mágicos em hebraico. Nós aprendemos na aula de ontem, por exemplo, né, fizemos uma analogia com a programação. Todos que são engenheiros de software e programadores sabem que eles são, embora talvez não estejam todos conscientes devido à educação que tiveram, se essa educação foi mormente materialista, eles não tiveram essa percepção que nós vamos falar agora, de que eles são de fato grandes magos, porque o binário é um código, certo? E nós vimos lá os exemplos do binário batendo com a gemátria hebraica, nós vimos lá as equivalências no nosso curso, como que esses dois conceitos estão intimamente relacionados. Eu dei o exemplo lá da língua Python, né? Nós fizemos um pequeno programa Hello World em Python, e ela traduziu através do intérprete para a linguagem de máquina e novamente para o inglês. E vocês observam que existe sim, né, uma magia, porque a palavra programar, né, é uma palavra de origem grega que significa significa em prol de, ou para com, ou em função de, gramar, que significa gramática. Por que a gramática? Porque nas letras do nosso alfabeto, nas letras principalmente das línguas clássicas, do hebraico, do grego, nós temos aí os códigos numéricos, os números sagrados, os números que constituem o tecido do universo, que constituem toda a estrutura do universo que nós observamos e aquele universo que nós não observamos. E é por isso que Platão dizia que a geometria era importantíssima para que nós pudéssemos observar as coisas que não são observáveis, ou as coisas que não passam apercebidas aos nossos 5 sentidos. Então o Pardês é justamente o que esses rabis sábios conseguiram lograr. Eles chegaram até um estado de percepção muito mais elevado do que o estado em que nós estamos agora. E lá eles conseguiram entrar em contato com o que a mecânica quântica chama variavelmente de o campo unificado. The Unified Field, em inglês. Esse campo unificado é o estado de pureza e de verdade e de bênção e de consciência infinita que está dentro de nós e nós não sabemos. Nós nos julgamos como seres limitados, como seres pequenos, mas quando nós começamos a entrar nessa ciência, nós vamos descobrindo que nós não somos nada de limitados. Nós não temos nada de simples. Nós somos seres altamente complexos. E nós somos filhos de Deus e nós temos que entender que a nossa missão nesse mundo é alcançar a luz. Nada do que esse mundo tem para oferecer vai te fazer feliz. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o poder, tudo lhe será tomado. Tudo te será tomado com o tempo. Então, não ponha o teu coração, como disse Yeshua, não deposite o teu coração, né, nos tesouros deste mundo, porque eles vão corroer o teu coração, eles vão acabar com a tua vida, e você vai perder tudo que você tem de mais precioso, que é você mesmo, né? Então, esses rabis, eles chegaram a essa experiência e conseguiram, então, passar para nós essa perspectiva maravilhosa do que é uma percepção iluminada da verdade. Tá bom? Então, nós vamos relatar brevemente aqui o conceito de Pardês, né, mais em detalhes, a etimologia, a relação que ela tem, que essa palavra tem, que esse conceito tem com a Cabala. Então, a palavra hebraica Pardês, que na verdade significa um horto, né, um paraíso, assim como a mesma concepção do Éden, né? Nós dizemos aqui que o Éden era um estado de consciência, tá bom? É uma linguagem alegórica, uma linguagem figurada. O homem e a mulher ali representam o dualismo, representa a mônada quando ela se separa, quando o um deixou de ser um e passou a ser dois. E o 2 passou a ser 3, e o 3 passou a ser 4. Isso é um estado de emanação. E esse processo de emanação divina está codificado dentro dos números infinitivos, ou dos números infinitos. E esse fenômeno não deveria nos surpreender porque ele também está na nossa gramática. Por que significa, eu mencionei há pouco a palavra programar, em prol da gramática? Por que a gramática é tão importante? E por que algumas agendas políticas e educacionais querem eliminar o ensino da gramática? Não é sem motivo, nós vamos aprender.
Tá? Então a gramática, né, é onde está a ciência das letras. E a ciência das letras está intimamente associada com o aspecto numérico dentro da perspectiva da Cabala. Então você vai estudar a relação que os códigos, que são emanações de Deus, têm a ver com a realidade. Os números claramente não são de origem da experiência, da nossa experiência, eles são de origem a priori, eles não são a posteriori. Então eles são um fenômeno metafísico em si mesmo. E esse fenômeno tem sido negado, né, por alguns materialistas, mas para a própria vergonha deles, porque eles não existem não existe uma maneira de evidenciar isso. Né? O Kurt Gödel conseguiu provar que a princípio matemática de Bertrand Russell continha contradições, né? Continha incoerências. O George Cantor, né, o grande matemático russo-alemão, porque ele tinha ali na Prússia, né, ele tinha uma influência diversa. Ele conseguiu provar, porque ele estudava a Cabala, ele conseguiu provar a infinitude. E na gramática, você veja que o verbo, no seu estado mais puro, ele está num estado de infinitivo, acima do tempo. Né? Então você tem a distribuição do tempo logo após. Embaixo você tem o passado, o presente e o futuro. Se você tem o verbo amar, no passado amou, no presente ama e no futuro amará. Então ele está associado às 3 dimensões do tempo. Tá? E quando ele está no infinitivo, ele é infinito, já está dizendo o nome. Amar é uma emanação constante. É uma emanação eterna, infinita. Da mesma forma, se nós estudarmos a gramática da perspectiva clássica, segundo as categorias de Aristóteles, nós vamos entender que, sim, a gramática e a numerologia estão intimamente ligadas. E o nosso ensino, infelizmente, separou os dois aspectos, nos ensinou a gramática separada da matemática, e isso criou uma catástrofe. E nós iremos aprender no nosso próximo curso aqui, no curso Gilead, hebraico para cabalistas. Nós vamos reinventar, né, redescobrir, melhor dizendo, não reinventar, mas redescobrir o método antigo, o método cabalístico, o método clássico, usado pelos judeus até hoje. Eles estudam a gramática junto com a matemática, ao passo que eles vão escrevendo os nomes, ao passo que eles vão formando sílabas. Eles vão automaticamente traduzindo isso em números. E vocês vão perceber que essa perspectiva vai abrir a nossa mente para uma possibilidade muito maior de conhecimento que nós não tínhamos antes. E nós vamos descobrir por que o sistema nos traiu dessa forma, fazendo essa separação. Né? Então, nós vamos aprender toda essa conceitualização, e essa história de hoje nos serve como exemplo, né, de que homens do passado conseguiram, sim, grandes planos de consciência. E a palavra pardes, né, que na Agadá judaica significa, né, significa o paraíso. Né? Essa palavra pardes ela é traduzida pelo seu, podemos dizer, cognato em grego, né, paradeisos, né, que está associado a pardes. Então, os rabis do período da Mishnah, né, no primeiro século, visitaram o pardes, ou seja, visitaram esse conhecimento da Torá esotérico. Apenas um dos quais foi bem sucedido de forma plena, que foi o Rabi Akiva. Por quê? Porque ele tinha muito mais conhecimento, ele tinha muito mais preparo, ele tinha muito mais noção das vibrações dos nomes. E o fato de eles irem para uma caverna significa que a caverna, porque é rocha, ela reverbera o conhecimento divino. Então o estado de meditação, o estado da prática da magia dentro da caverna tem um poder muito maior do que se você fizer em outra parte. Por que vocês acham que o profeta do Islã, Mohammed, meditou na caverna? Por que vocês acham que Cristo foi para o deserto de Judá? O que havia no deserto de Judá? Cavernas, rocha para todo lado. Foi lá que foi descoberto, melhor dizendo, os rolos do Mar Morto. Tá bom? Então, a caverna está intimamente associada com a expansão da consciência. Porque a rocha foi usada por Jacó, lá no livro de Gênesis, para ter sonhos proféticos. Ele derramou sobre a rocha óleo e vinho. Então, existe aí uma conexão clara. Tá bom? Então, aqueles que entraram no Pardes, né, o Rabi Ben Azai, Ben Zoma e Ben Avuia, e o Rabi Ben Akiva. Akiva, com certeza, era uma referência, porque o Akiva era também conhecido como Akiva Ben Yosef, que era o nome completo dele,
e de forma abreviada, Rabi Akiva. Foi um erudito judaico de destaque e mago, né, sage, como se diz em inglês, e era do movimento tanaítico, o mesmo movimento promovido por Gamaliel e que Paulo, o apóstolo Paulo, né, Shaul, veio mais tarde a pertencer. O movimento tanaítico produziu grandes eruditos, grandes pensadores, cabalistas, grandes homens, tá? No primeiro século. Então, na parte final do primeiro século e no princípio do segundo século, Rabi Akiva foi um contribuinte muito importante para a Halaká e para Midrash e para Mishnah, porque todo o conhecimento que ele adquiriu após ele chegar a esses estados de Pardés, após ele atingir o estado de consciência iluminado, certo? O mesmo estado que Moisés descreve, dizendo que ele encontrou com o Senhor lá em Êxodo, né, em Shemot, ele fala panim el panim em hebraico, ou seja, face a face. Ou seja, ele conheceu a Deus intimamente. O que é isso? É um estado de consciência. Quando nós discutimos, né, comumente na nossa cultura vulgarizada, vamos dizer assim, infelizmente, se Deus existe, nós já estamos começando com uma pressuposição equivocada. Porque existir em grego significa ser externado, é algo que está externalizado, é algo que está na acidência. Deus não está na acidência, Deus está na essência. Deus é um código de consciência que está residindo na essência, e de lá ele emana. Ele é aquilo que Aristóteles descreveu como o que não se move, capaz de mover o universo. O que não se move, move o universo. Então ele está na essência. Então Deus não existe, Deus é, que são dois conceitos diferentes. Então Rabi Akiva conseguiu entender essa verdade, e ele passou dentro da Midrash, dentro da Mishnah, ditos, né, alegorias, relatos, narrativas que estavam sendo descritas desde um estado de iluminação. Então, para você que está lendo, né, num estado distinto de consciência, aquilo fica quase que impossível você entender. Você não vai conseguir compreender totalmente. Depois que você começa a estudar a linguagem cabalística, depois que você começa a entender a numerologia, os símbolos que estão inseridos dentro do hebraico, dessa língua mágica maravilhosa, aí sim você vai começar a se aproximar do que ele estava dizendo, tá? Então a etimologia da palavra, né, que significa um horto, né, o Pardés, é de origem persa, né, do período avestano, e aparece muitas vezes na Bíblia. O velho persa, a velha raiz, né, dessa palavra em persa, é a fonte da palavra paraíso, né, paradisos em latim e paradisos em grego, né, que eram usados o equivalente hebraico, né, Pardés, ou jardim, né. Também existe outra palavra, Gam, né. A Bíblia em Gênesis, em Bereshit, se refere ao jardim do Éden como Gam. Gam significa um jardim. É a palavra original hebraica, sendo que Pardés é a palavra que foi trazida da cultura persa, tá bom? Foi herdada. Então, Samson Lavey propôs que o paradoses grego sugere, né, que as afirmações que eram examinadas em princípios, em documentos antigos do cristianismo e da Tosefta, né, dos registros da Tosefta, preservam a sua erudição de forma mais exata, porque esse período foi um período que esses conceitos estavam frescos, estavam na sua força total. Então essa ideia passou do apóstolo Paulo para o Novo Testamento, porque a sua cultura judaica não podia ser negada, ele tinha, né, ele até escreveu a carta aos Hebreus, ele tinha orgulho de dizer, sou hebreus, né, filho de Hebreus, da tribo de Benjamim. Então o fato de que Paulo havia se convencido de que Yeshua tinha um ensino mais condizente com o que ele precisava, tinha um ensino mais coerente, devido ao fato de que os líderes religiosos naquela época estavam mais interessados em política e em poder pessoal. Havia uma intriga. E esses homens só começaram a despertar, esse despertar que houve com o grande Akiva, em Pequim, só veio a acontecer por quê? Devido à pressão romana. E os homens começaram esse fenômeno acontece com todos nós, não é só com os judeus. Nós somos despertados pelo quê? Pelo sofrimento. Quando o sofrimento se abate, você não tem outra opção a não ser acordar do teu sono, né? Acordar da caixinha que você estava, sair da caixinha, acordar do sonho que você estava vivendo.
assim como na alegoria do grande Sócrates, no seu diálogo com Glauco na República, né? A alegoria da caverna, né? Nós nascemos dentro de uma caverna e nós temos que sair dessa caverna. Tudo que nos ensinaram está errado, fundamentalmente, em conceitos estão todos errados, né? Então nós temos que recontextualizar todo esse conhecimento e nós temos que avançar em busca do conhecimento, em busca da precisão de ideias que vai nos conduzir ao que é real, que está associado a Deus. Então, essa história, né, que influenciou até o cristianismo, o Novo Testamento, como vocês viram aí, e da Tosefta, né, na tradição judaica, é encontrada em vários lugares, com variações menores. A Tosefta, o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, que é uma versão do Talmud, e dos textos mais antigos que são encontrados na Tosefta, né, está a restrição em transmitir o ensinamento místico concernente à carruagem divina, exceto de forma privada, particularmente para discípulos qualificados. Agora, eu diria, o que qualifica um discípulo para aprender todo esse conhecimento? Se vocês me perguntarem, eu vou responder: a fome da verdade, a fome por conhecimento, aquele sentimento que está dentro de você e que te incomoda, que te diz que você precisa fazer algo mais, que você precisa de algo mais, que aquela sopa rala que foi oferecida não te satisfaz mais, que você quer algo concreto, você quer um alimento sólido. Então esse é o pré-requisito para você entrar no estudo da Cabala, na minha visão, tá? Que alguém, se outro mestre, outro professor, outro curso tiver uma perspectiva diferente, eu respeito a perspectiva de cada um, porque eu sei fundamentalmente que a Cabala são estados de consciência, então todos nós estamos inseridos em alternantes estados de consciência. Mas eu não vou desistir da minha visão. A minha visão é sim que aquele que estava com fome da verdade, como disse o Yeshua, aquele que tem fome de justiça, aquele que tem fome de Deus, aquele que está insatisfeito com o ambiente, com as convenções em que ele vive, que não o levaram a lugar nenhum, este sim está apto para estudar esses mistérios, está apto para descobrir o que de fato a Cabala ensina e o que de fato é a Cabala. Que, como nós ensinamos aqui, é um sistema de alta magia, altamente complexo, de onde se originaram as ciências que nós conhecemos hoje, como física, biologia, química, psicologia, linguística, etimologia. Tudo vem do estudo da Cabala. A Cabala envolvia todos esses conhecimentos, tá bom? Como já disse várias vezes, a palavra magi está dentro do termo físico que nós usamos para eletromagnetismo. Se você fizer a separação da raiz da palavra, que ela ocorre aí no centro, no meio da palavra, né? É uma mesóclise, vamos dizer assim, né? Não é propriamente uma mesóclise porque ela não envolve um pronome. Ela envolve um nome sim, mas é uma inserção, né? É um afixo aí, um infixo que foi colocado dentro do eletrognetismo e ficou magnetismo, que mag vem de magia. Então a magia é a ciência de Deus. Tudo é magia. Você fala por causa da magia, você escuta por causa da magia. Por causa do quê? Do magnetismo. O computador, o HD do computador usa magnetismo para absorver e manter os dados. Certo? Se você colocar um ímã em cima de um HD, você vai perceber que ele vai perder os dados. Vai perceber que ele não vai funcionar mais. Então ele funciona através de magnetismo. Então nós temos sim a noção de que existe muito mais ainda para se descobrir, existe muito mais ainda para nós sabermos. Então, a interpretação da Cabala. Uma outra versão, né, contada, né, na tradição mística judaica, na Zohar, por exemplo, diz o seguinte, que o antigo Sabá, que é o velho homem, né, os mais sábios, os anciãos, permaneceram de pé e disseram: Rabi, qual o significado do que o Rabi Akiva disse aos seus estudantes? Quando você vier ao lugar das pedras de mármores puras, e não diga água, água, a menos que o lugar que coloqueis a vós mesmos em perigos. Pois está dito que aquele que fala em verdades não permanecerá diante dos meus olhos. Vocês viram aqui a mensagem codificada? As pedras de mármores que ele está se referindo aqui são o quê? São minerais. São pedras que eram usadas na alta magia. São pedras que eram consagradas, que eram aperfeiçoadas, que atingiam seu nível de energia e de poder planetário, regido por Mercúrio ou
qualquer outro planeta que você assim quiser experimentar, e que despertavam nessas rochas o poder de evidência, o poder de clarividência, o poder de profecia, o poder de sonhar, como Jacó sonhou. A pessoa que diz que não acredita nisso, ele não acredita no que está escrito na Bíblia. Ele não acredita ou ele não entende o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é produto da magia. Essa carruagem de fogo que eles mencionam aí, The Chariot of God em inglês, refere-se ao Merkava. Merkava é aquela carruagem de fogo que vocês veem alegoricamente sendo descrita em 2 Reis, quando Elias ascendeu ao céu. Qual é que Eliseu, o discípulo iniciado de Elias, ele falou o quê? Meu Deus, né? A carruagem de fogo, né, conduziu Elias para o céu. O que vocês acham que era aquela carruagem de fogo? Era uma carruagem mesmo? Não, aquilo era uma alegoria. Aquilo significa que Elias entrou num estado de consciência muito maior, que é chamado de Merkava, que é o corpo espiritual, que está em volta de você e você não vê com os olhos físicos. Tá? Você tem um desenho geométrico imenso em torno de você. Você é um campo de energia. Você é uma dos filhos de Deus, tá bom? Do Deus eterno, da consciência eterna. Não pense de si mesmo menos do que você merece. Vamos começar a elevar o nosso estado de consciência. Vamos começar humildemente a buscar a verdadeira perspectiva que vai nos levar ao alcance da consciência divina. Bom, esse relato nós continuaremos no nosso próximo podcast. Enquanto isso, eu agradeço a atenção de vocês, o carinho, e humildemente peço que vocês possam assinar o canal, participar dos nossos cursos. Nós temos os cursos para os membros. Nós estamos conduzindo o curso agora sobre a prática da Cabala, a Cabala prática, né? As recitações, as vibrações, o conhecimento dos metais, das pedras e tudo, enfim. E logo em sequência nós teremos o curso hebraico para cabalistas, onde nós vamos conhecer todos os mistérios da língua hebraica. Vamos estudar sobre os grandes homens que produziram literatura nesse sentido, como Humberto Cassuto, o Maxwell Albright, Jules Wellhausen, Ginsberg, que era um rabi judeu e que conseguiu atingir níveis de conhecimento da língua hebraica, da sua numerologia. Iremos conhecer os estilos diferentes de gemátria que existem no judaísmo, na Cabala, e nós iremos considerar tudo isso dentro da perspectiva linguística, do estilo linguístico que foi desenvolvido por esses dois sistemas nas narrativas bíblicas, naquilo que você lê e interpreta literalmente por não estar treinado para ver de outra forma. Um abraço para vocês e que Deus abençoe a todos.